Bem, gente, hoje trazendo uma questão sobre estudo do átomo. Eu tenho os isótopos do hidrogênio, no caso são três: o prótio, o deutério, o trítio. São os isótopos do hidrogênio. O hidrogênio, que é o elemento H, que é o primeiro elemento da tabela periódica, ele tem número atômico 1. Aí o que pode variar é o número de nêutron, né? Eu posso ter o hidrogênio com zero nêutron, que é o caso do prótio, o monotério. O deutério, ele tem um nêutron. Aqui ele não tem nêutron, né? Zero nêutron. Nêutron igual a zero. O deutério, ele já vai ter aqui um nêutron. E o trítio, ele vai ter dois nêutrons. Que é justamente a pergunta da questão, né? Ele quer saber o número de nêutrons de cada um. O que vai mudar é o número de nêutrons. Um vai ter zero nêutron, que é o caso do hidrogênio monotério, o prótio, o deutério tem um nêutron e o trítio tem dois. O número de prótons sempre vai ser um, né? Eles são isótopos, quer dizer que tem o mesmo número de prótons, mas a massa é diferente. Então o gabarito aqui dessa questão vai ser a letra A. Tá bem tranquilo. São três isótopos com a diferença com relação à massa atômica. Essa massa atômica é justamente a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, que é a massa que é encontrada no núcleo atômico, segundo os modelos de Bohr e Rutherford. Núcleo atômico. O volume atômico é justamente o elétron, né, responsável pelo elétron. Vamos para a segunda questão, então aqui letra A. Segunda questão aqui, ele dá uma tabela de quatro espécies, que a gente não sabe qual é, por isso que coloca aqui espécie genérica, XYZW, e ele quer saber qual espécie ou quais espécies são neutras. Para uma espécie ser neutra, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Esse é o critério para que uma espécie seja considerada neutra. Então você vai analisar apenas essa coluna de prótons com a coluna de nêutrons, a coluna de elétrons. Se o próton for igual a elétron, então aí a gente tem um átomo, né, um átomo neutro. Se for diferente, quer dizer que ele pode ter recebido ou pode ter perdido elétrons. Então o número de prótons é 17 e o número de elétrons também é 17. Então esse átomo ele é neutro. Então o X, beleza. O X aqui é um átomo neutro. O Y não. O Y ele tem um elétron a mais. Então ele vai ser uma espécie, assim, um ânion carregado negativamente. Vai ter uma carga de -1. Então o Y não pode ser a resposta. O Z também não pode ser a resposta porque ele tem um elétron a menos do que prótons. Então ele está com uma deficiência, ele é uma carga positiva de +1. Ele pode ser representado assim ou assim, não tem uma... cada livro, cada autor vai determinar se isso vai ser um mais ou +1. Tá? Cada um escreve de uma forma que não existe uma regra. Normalmente eu coloco, né, o número e depois a carga, mas pode ter livros que pode colocar a carga depois o número. E o W, a quantidade é igual, né? Eles são nêutrons. Então o W também é, o Z não é, né? O W também é um elemento neutro, é um átomo. Então aqui a gente tem o X e o W. Com isso, a resposta fica sendo a letra E. Tá? Os átomos neutros são o X e o W. Questão bem bacana para você sedimentar, né, o conteúdo da estrutura atômica, número de prótons, elétrons, a questão também de ser
ser um átomo, né, ser um ânion ou um cátion, né? Quando ele tem uma carga, quando o átomo perde elétron, ele se transforma em uma espécie carregada positivamente, que é o cátion. Quando ele recebe um elétron, aí ele vai ser chamado de ânion, tá? Que é um íon positivo no caso do cátion e negativo no caso do ânion, ok? A gente volta aí numa próxima, trazendo mais questões. Até mais.